Vamos lá, vamos começar, vai ser um bate-papo rápido. Vamos destacar algumas características dessas habilidades que estão em evidência, em alto no mercado de trabalho. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai escutar essa gravação, mas sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Na Masterclass, no projeto, né, uma Masterclass por mês. Esse mês vamos trazendo um tema que foi fruto de uma pesquisa recentemente realizada com 1.200 executivos aqui no Brasil e deu um resultado bastante interessante e a gente vai avaliar, analisar um pouco essa pesquisa, tá? Garanto que vai ser um bate-papo rápido, mas para a gente despertar alguns insights que essa pesquisa trouxe, eu fiquei bastante curioso com o resultado que ela nos traz de provocação e de reflexão. E aí, primeira perguntinha é, de onde surgiram essas soft skills, né? Por que 10? Por que não 5, ou 30, ou 20? Muito se falam de soft skills, de habilidades, de competências. Eu comento muito isso em sala de aula, eu comento isso muito nos meus treinamentos, nas minhas palestras, de que o que faz diferença no mercado hoje não são as habilidades técnicas, aquelas que a gente aprende, aquelas que a gente desenvolve a partir de uma determinada área específica de trabalho, uma determinada profissão. O que faz diferença hoje no mercado de trabalho, e essa pesquisa confirma também um pouco essa compreensão, é de que o que diferencia o profissional no mercado hoje são as habilidades comportamentais, as chamadas soft skills. E aí, se você colocar no Google, dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar diversas habilidades que são elencadas como necessárias para o mercado profissional. Nós vamos nos ater especificamente a essas 10, né? Como eu disse, são resultado de uma pesquisa recentemente realizada. E aí, está aqui o dado da pesquisa, quem quiser consultar depois. Escola do Caos é uma, digamos, uma empresa, uma startup de educação que publica uma revista chamada Caótica, porque eles entendem esse ambiente do caos, que é um ambiente de mudança, de provocação para a gente mudar, de inquietação. Normalmente, quando está o caos, a gente tem que tomar decisões, né? A gente tem que mudar do jeito que está fazendo para fazer de forma diferente. Então, a abordagem que eles fazem em cima disso, né? A escola do caos, que trabalha conceitos de liderança, desenvolvimento pessoal e várias habilidades com essa perspectiva de que o mundo é um caos, entre aspas, né, de mudanças muito rápidas, muito drásticas, muito disruptivas, e que a gente, para isso, precisa estar preparado para lidar nesse ambiente. E tem uma revista caótica que a gente recebe todo mês, eu assino ela, e nessa pesquisa eles publicaram, nessa revista eles publicaram a pesquisa, tá? A pesquisa foi realizada com 1.200 profissionais de todo o Brasil, agora no período de março e abril de 2023. Então, um trabalho bem profundo, eles levaram em consideração não apenas as soft skills que eles já tinham identificado como com base em outras pesquisas, LinkedIn, algumas pesquisas ligadas à área de recursos humanos. Então, eles listaram essas soft skills com base nesses estudos e... Na hora que eu vi que minha câmera está desligada, não está não. E que, com base nelas, eles fizeram um questionário, organizaram um questionário e mandaram para profissionais de várias empresas aqui no Brasil, tanto em nível de liderança como em nível mais inferior. E ouviram essas 1.200 pessoas em todo o país, né? E a partir dessa pesquisa, desse questionário, eles identificaram quais são as 10 soft skills mais requeridas pelo mercado, né? Então, eles usaram como base estudos e referências em pesquisas mundiais, como eu te disse, LinkedIn e outras bases de estudo, levando em consideração essas competências fundamentais para atuar no mercado profissional de hoje. Em cima disso, estruturaram um questionário, enviaram para esses profissionais, e as respostas são essas 10 soft skills, né? Então, todas elas foram apontadas como importantes pelos profissionais em grau maior ou menor, de acordo com a posição e com o entendimento que eles tinham em relação a elas. Então, a gente tem aí autogestão, pensamento analítico, colaboração, lidar com a diversidade, inteligência emocional, resolução de problemas,
antifragilidade, criatividade, comunicação escutativa e aprendizagem ativa. Nós vamos ver cada uma delas rapidamente, porque para não ser uma coisa muito cansativa, e a gente mostrar como isso interfere no nosso dia a dia como profissional, tá? Então, a metodologia, eles mapearam as soft skills, né, estruturaram em perguntas, levando em consideração questões utilizadas pelos gestores no dia a dia, considerando também determinados contextos que eles tinham, e aí separaram as respostas em duas escalas. Em 100%, ou seja, eu tinha todas as competências desenvolvidas, e 0% se a pessoa não apresentava aquele comportamento lá daquela competência, tá? Então, de 0 a 100, eles estabeleceram esse intervalo, considerando todas aquelas 10 competências, e com base nesse resultado, né? Com base no resultado, eles apresentaram uma escala em ordem, digamos, de mais importância, de 0 a 100, dessas soft skills que foram trabalhadas, né? Aí eu achei interessante trazer esse reflexão, porque ela faz um sentido, pelo menos para mim fez muito sentido, e portanto eu pensei em compartilhar com vocês, porque ela parte a partir de um contexto específico do dia a dia. É uma pesquisa recente, foi feita agora há 1 mês e meio, 2 meses atrás, aplicada na realidade do Brasil, ou seja, tem muito a ver com o que a gente está vivendo no dia a dia, como profissionais, e estabeleceu essa escala também, que eu achei muito bacana, né? Ou seja, se eu tenho aquela competência desenvolvida, a minha nota sobe. Se eu não tenho, o meu comportamento naquela competência, ele desce para próximo de zero. E o resultado, ele traz essa escala, né? Lá, considerando autogestão como a mais reconhecida por eles, pelos que foram entrevistados, as 1.200 pessoas, e até resolução de problemas como menor grau de evidência dentro dessas competências, tá? Então, vamos falar cada uma delas, entender a importância de cada uma delas no nosso background de profissional, mas só chamar atenção para um aspecto que é legal a gente perceber. Nesse elemento aqui da resolução de problemas, talvez a gente possa ficar se perguntando, mas isso não faz sentido, porque eu sou um cara que resolve muito problema, eu trato os problemas de forma muito prioritária, eu sou pago para resolver problemas, né? A gente ouviu muito falar esse discurso para quem é líder. E aqui o que a pesquisa traz, e eles fizeram até uma live apresentando os resultados, né? Lá com os gestores da Escola do Caos, e eu assisti a live também, muito bacana as argumentações. A questão é que no caso da resolução de problemas, que na nossa mentalidade talvez devesse aparecer lá em cima, um pouco mais acima da escala, é que o que eles identificaram é que não há uma certa assertividade dessas pessoas em relação à resolução de problemas. Pode parecer muito sentido que eles trouxeram. Um problema chegou para mim, eu passo para outra pessoa e, no meu entendimento, eu resolvi aquele problema. Quando, na verdade, o problema continua existindo, eu apenas transferi responsabilidade para terceiros. Então, por conta dessa perspectiva, é que a resolução de problemas ficou lá numa escala mais inferior, né? Ou seja, eu não resolvi o problema efetivamente, de forma assertiva, de forma efetiva. Eu deleguei a resolução do problema para outras pessoas, para terceiros. E isso pode ter puxado para baixo aqui esse entendimento da resolução de problemas, e que foi destacado também por eles lá na pesquisa e na live de apresentação dos resultados, tá? Então, só para a gente entender por que isso está lá tão embaixo, né? Em cima de outros que, de repente, a gente pudesse achar que são menos expressivos. Mas vamos lá. Autogestão, turma, é aquela ideia de, e se fala muito isso também, eu já fiz uma masterclass a respeito desse tema, é a gente fazer gestão consciente do tempo. E eu destaquei o consciente para poder gerar essa reflexão, né? A gente determinar o que vamos fazer com o nosso tempo é ter autogestão sobre nós mesmos, né? É a gente ter autoconfiança sobre as nossas habilidades. A gente entender aquilo que eu sou melhor, aquilo que eu não tenho tanta habilidade, tanto talento, aquilo que eu preciso priorizar para tornar o meu tempo mais produtivo, né? É o criar rotinas mais eficientes, hábitos mais eficientes e produtivos, para que aquilo que eu faça me leve ao resultado que eu quero alcançar em menos tempo possível, né? Ou seja, é ter priorização de atividades e foco. Então, a gente sabe que muitas pessoas, e mais uma vez, eu falo muito isso em sala de aula, nos meus treinamentos, nas mentorias, muitas pessoas sequer conseguem planejar 1 ou 2 semanas para frente do que vão fazer no dia a dia, seja no ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista profissional. E aqui ele aparece como uma das incidências mais indicadas pelos respondentes da pesquisa, né?
Então, autogestão é fazer gestão consciente do tempo. É o priorizar atividades com foco determinado, com foco inteligente para aquilo que vai trazer mais resultado, tá? Então, entende isso para a tua realidade e vê como é que isso pode ser melhorado, potencializando um pouco o teu trabalho, seja tanto na vida pessoal, que se interfere também, mas sobretudo aqui no ambiente, no contexto profissional, tá? Pensamento analítico é aquela visão de enxergar o percurso, né? Eu sempre digo que o papel do gestor é tomar decisões, mas só que eu preciso tomar decisões olhando o contexto que a gente está inserido. Então, eu não tenho apenas que tomar decisão hoje, porque a decisão que eu tomo hoje ela vai ter consequências futuras. Se eu decido alcançar um resultado de longo prazo, para que aquele resultado seja alcançado, eu tenho que começar a executá-lo hoje. Então, pensar analiticamente é ter foco no curto, no médio e no longo prazo. É enxergar a trajetória e saber o que é que eu tenho que fazer em cada um desses momentos, né? Ou seja, a decisão que eu tomo agora, ela está levando a minha organização, a minha empresa, ou a minha mesma, a minha carreira, a minha vida pessoal, como a gente queira especificar, está levando naquele percurso que eu estou definido. E isso me permite, pensamento analítico, é de capacidade de analisar os cenários, entender o contexto que eu estou atuando, o que é que implica, o que é que vai mudar, como é que eu me comporto ali na frente, né? E é entender que esse contexto ele está sendo modificado o tempo todo na medida que a gente vai avançando nessa trajetória, né? Então, é entender essa variável. Olhar para o futuro, por longo prazo, mas saber que eu tenho que atuar hoje num determinado período até aquilo que eu defini possa ser realizado, tá? Então, o pensamento analítico passa por essa capacidade da gente entender o contexto que a gente está vivendo e, por incrível que pareça, tem muita gente que não consegue enxergar as coisas em volta, né? As coisas no entorno delas, e isso acaba trazendo aí um comprometimento relativamente bacana para a sua atribuição profissional, para a sua carreira. Miriam, seja bem-vinda. Tamo junto. Prazer estar com vocês aqui hoje, né? Parabéns pela decisão de estar no sábado de manhã, né? Aprendendo, compartilhando um pouquinho. É muito bacana fazer isso acontecer e ter gente interessada nessa mensagem, tá? A outra competência, a outra soft skill que foi apontada na pesquisa é aquela ideia da colaboração. Isso se fala muito hoje, né? Em liderança colaborativa, da gente atuar de forma a ajudar a trabalhar com outras pessoas, né? Isso é muito bacana, de que a gente possa entender o contexto de uma maneira geral e saber que a gente não faz nada sozinho, né? Então, a organização, por exemplo, ela existe para poder a gente reunir pessoas com variadas competências, com variados conhecimentos, experiências, trajetórias, e junto a gente poder alcançar um objetivo determinado, né? Então, reunir essas pessoas, os conhecimentos, para que a gente possa criar essa sinergia, esse ambiente de colaboração e buscar um resultado conjunto, é o que faz sentido para muita gente hoje como habilidade comportamental, como soft skills, né? Então, não tem mais aquela de, eu vou aqui puxar o tapete de fulano, eu vou prejudicar o trabalho desse cicrano. Eu não estou prejudicando o trabalho da pessoa, estou prejudicando o trabalho da organização como um todo, o alcance do objetivo da organização como um todo. Então, isso tem que ser um comportamento meu. Eu tenho que ter essa postura de colaborar, né? de manter essa ideia de ajudar as pessoas. E o que ele fala é muito bacana, né? Ampliar a confiança e minar comportamentos disfuncionais. Ou seja, eu eliminar comportamentos que atrapalham o alcance do objetivo da organização. Comportamento disfuncional numa empresa é comportamento que não ajuda. Comportamento que prejudica o alcance do objetivo, do resultado. Então, essa visão de liderança colaborativa está muito evidente no mercado hoje, independente da posição que eu ocupe. Eu posso ser um executivo, um gestor de top, né, top-down da empresa, ou ser um cargo mais inferior, mas eu tenho que ter esse comportamento, essa visão de colaboração com todo o time. Tá? Eu achei muito bacana. Isso está apontado também como uma das habilidades lá no topo da pesquisa. Gente, isso aqui é chovendo molhado, né? Lidar com a diversidade, a gente sabe o ambiente que a gente vive hoje, né? Só que aqui ele traz um componente diferente. A gente vive num mundo completamente distinto. Eu sempre falo isso, né, nas aulas, que as organizações hoje lidam com pelo menos 3 ou 4 gerações. Eu estou lidando com o menor aprendiz, que tem lá seus 15, 18, 20 anos, aquele profissional que está no início da carreira, seus 25, 30, aquele profissional que já está um pouco mais experiente no mercado, na faixa dos 40 anos,
E eu estou trabalhando também com aquele profissional mais de maior idade, que já está no mercado há mais tempo, na casa dos seus 50, acima dos seus 50 anos. Então, a gente tem ali pelo menos 3 ou 4 gerações dentro do ambiente profissional. Cada geração dessa tem perspectiva de mundo completamente diferente, né? E eu preciso entender que isso é importante para o alcance da organização. Só que aqui ele fala uma palavrinha também que eu destaquei, que eu acho muito bacana. Não apenas saber lidar com a diversidade, mas saber buscar a diferença, buscar ativamente a diferença. Ou seja, procurar pessoas diferentes de mim para eu aprender. Se eu estou lidando o tempo todo com pessoas que pensam iguais do jeito que eu penso, eu não vou me desenvolver como profissional. Então, eu tenho que saber lidar com a diferença, saber lidar em ambientes mais competitivos, né? Não é ambientes tóxicos, né? Não é ambientes que pessoas lhe prejudicam, mas pessoas que têm perspectiva diferente da sua. Isso é muito bacana, é buscar ativamente essa diferença, para valorizar a habilidade e perspectiva diferente das suas. Então, esse conceito da diversidade, entendendo que a gente tem gerações diferentes, gêneros diferentes, raças diferentes, né? E isso é um ambiente muito mais valorizado hoje também pelo mercado, de saber lidar com esse ambiente bem diverso, que de fato representa aí a nossa sociedade como hoje, né? E é muito bacana isso, entender com a habilidade necessária. Inteligência emocional a gente ouve muito falar. Se você pesquisar quais são as habilidades necessárias para lidar no mercado, isso vai aparecer sempre, né? Mas aqui também ele traz um diferencial. É a gente reconhecer quais são as nossas emoções, quais são as nossas limitações emocionais, digamos assim, né? Em que momento eu me estresso mais facilmente? Eu preciso saber, cara, eu não me dou bem em um momento de pressão. Então, eu preciso trabalhar isso para poder não trazer descontentamento na equipe, né? Não trazer dificuldade no time. E em alguns momentos eu preciso ter conversas desconfortáveis sem agredir as pessoas. Eu preciso saber lidar com isso. Às vezes a gente é muito temperamental, muito explosivo, mas eu preciso reconhecer esse problema, entender que ele existe e saber fazer a gestão deles, mesmo em momentos mais difíceis, mais complicados, mais de pressão, né? Então é importante a gente saber lidar com essas habilidades de controle emocional. Eu falo isso nas minhas mentorias, que é ser líder de si mesmo, né? Como é que eu lidero? Eu quero liderar um time, uma equipe, se eu não consigo liderar a mim mesmo? Eu não consigo controlar as minhas emoções. Eu me chateio com facilidade e devolvo isso na equipe. Eu não vou ter uma liderança bacana, porque eu não consigo controlar nem a mim mesmo, imagine controlar os outros, né? Então, entender essa capacidade de reconhecer suas limitações, suas necessidades e trabalhá-las também é importante do ponto de vista de posicionamento no mercado, tá? A outra, isso aqui para mim é quase lema de vida, né? Tá tatuado aqui no meu braço, né? Como tá aqui, ó, tá tatuado aqui como referência de aprendizagem ativa, turma. Não existe mais a gente parar de aprender, né? E quando eu falo parar de aprender, não é apenas fazer um curso formal, uma graduação, que eu acho que é importante, tem que fazer um após, estudar, mas é buscar aprender aqui, como nós estamos fazendo hoje, é ler livros, procurar estudar. Aqui, ó. Aqui em casa é livro em todo canto, aqui eu tenho um livro espalhado em todo canto. É aqui no escritório, no quarto, aqui está aqui a minha estante, aqui tem outra, eu já estou ampliando. Minha mulher que não gosta muito, que ocupa muito espaço, ela diz, né? Mas eu leio também aqui nos aplicativos, então é estar comprometido com o teu desenvolvimento, né? Aprendizagem ativa, é você ter uma vida ativa em busca de conhecimento, de experiência e desenvolver novas habilidades. Mas aqui também não é aprender por aprender, né? Encher a cabeça, como a gente chama, tem uma obesidade mental, mas é usar isso e aplicar no teu dia a dia. O que é que eu aprendi com esse livro que eu terminei de ler essa semana? Como é que isso me traz insights para a minha vida pessoal, né? Lidar com grana, organizar as finanças, projetar a minha vida para o futuro. Isso é aprender. Tem coisas aqui que eu não sabia, ligadas ao ponto de vista do comportamento. Ele fala sobre a psicologia do dinheiro. É muito bacana esse livro. Depois, quem tiver interesse, me chama aí que eu mando o link. Muito legal, vale a pena a leitura. É simples, é bem objetivo. Mas é entender isso. Como é que eu aprendo com as minhas experiências pessoais e profissionais? O que é que eu estou fazendo que foi um aprendizado? O que é que eu vivi hoje na semana do trabalho, por exemplo? Camila e Diego que estão aqui. O que é que eu posso tirar como aprendizagem aquilo que eu vivi no meu trabalho? Cara, teve uma fala do meu chefe lá, do meu líder,
Teve uma situação que a gente viveu ontem, ou segunda-feira, ou na semana passada, e, rapaz, se for assim, eu aprender com isso, né? Isso eu estar com o meu radar ligado para me desenvolver com todas as experiências. Então, sejam elas positivas, sejam elas negativas, eu tenho que estar aprendendo com todo o meu realizar profissional, né? Isso aqui, para mim, é filosofia de vida. Tudo para a gente é aprendizado. Tudo é aula. Eu digo isso muito. Tudo é aula, né? Isso aqui é uma aula, conversar com uma pessoa ali é aula, ir na academia é aula, fazer alguma coisa é aula, tudo é aula. Aprenda isso como uma oportunidade de a gente conhecer outras experiências e trazer isso para a nossa realidade. É muito bacana isso. Outro aspecto que é importante dentro do ambiente corporativo, gente, e de maneira geral na nossa vida, é a comunicação clara. Ou seja, comunicação clara, a gente vê isso muito lá nos antigos, nos primórdios da nossa educação, é aquela coisa do emissor e do receptor. Se você não entender a mensagem que eu te passei, a responsabilidade é minha. Eu que não fui claro como eu comuniquei com você, tá? Então imagina uma organização com muitas pessoas. Se essa política de comunicação não estiver clara para todo mundo, a liderança vai estar passando por dificuldades. Eu preciso garantir que o entendimento das pessoas seja mútuo. O que eu falei foi claro para você. Ou seja, eu tenho que ter essa harmonia, né? Tanto o falar como o escutar, o escutativo também, entender o que você está dizendo, estar atento ao que você está falando, não apenas ouvir, mas eu preciso escutar, é mais profundo isso, né? Então, tanto me comunicar, me expressar bem claramente, como também escutar e receber a mensagem das outras pessoas de forma bem ativa, para tornar o processo de comunicação muito mais interessante para todos nós, tá? Isso faz muita diferença no nosso comportamento como colaboradores, mas também como líderes que nós somos dentro do dia a dia da organização. Então, aprender a comunicar, ter clareza na mensagem que eu estou enviando. Se a pessoa entendeu claramente, você perguntar, entendeu o que eu lhe falei? Tem um livro aqui que eu falo muito em sala, ele está por aqui. É a biografia do José Macedo. José Macedo é um empresário aqui do Ceará, né? Muita história contada, muitas empresas que a gente conhece. E ele fala no livro que quando ele mandava o funcionário dele fazer uma atividade, naquele tempo, na década de 70 para 80, tinha o office boy, o contínuo, como se falava, né? O cara ia no banco fazer pagamentos, tirar dinheiro no cheque, não tinha Pix ainda naquela época, né? Então ele pegava o talão de cheque e dizia assim: fulano, vai lá no banco, saca esse dinheiro, paga nessa empresa X, paga na outra X, paga naquilo outro, passa num cartório, faz aquele pagamento. Ele distribuía o que tinha que fazer. Aí ele explicava para a pessoa e perguntava: você entendeu? Aí o cara entendia. Pois repita o que eu lhe disse. Enquanto o funcionário não repetisse o que ele tinha falado em detalhes, ele verificava que estava correto, ele não apenas a pessoa aí. Ou seja, era a preocupação de garantir que a comunicação dele estava clara. Então, a responsabilidade pela comunicação ser clara é nossa, não de quem está recebendo, né? Mas eu tenho que ter essa preocupação de também de escutar ativamente para que essa comunicação seja mais clara possível. Tranquilo? Gente, fica aberto. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, pode aí levantar a mão que a gente vai parando, tá bom? Senão eu vou tocando aqui para a coisa não ser muito cansativa e não tomar muito tempo de vocês. Criatividade, turma, é um ambiente, é uma necessidade que a gente está vivendo hoje, né? E muito tempo a gente associava criatividade como se uma coisa da área das artes. Ah, eu não sou criativo porque eu sou das exatas, né? Quem é das humanas é que é mais criativo. Eu sou da engenharia, eu não sou criativo. Eu sou do direito, eu não sou criativo. Não existe isso. Criatividade se desenvolve, né? Eu posso buscar criatividade vendo um filme, ouvindo uma música, lendo um livro, vendo uma exposição de museu, vendo uma dança, andando na rua. É você criar novas ideias. É você gerar inovação, né? A gente ouve muito essa história de melhoria contínua de processos. Melhorar constantemente os processos é trazer criatividade, é fazer diferente, né? É sair um pouco da nossa caixa, do nosso quadrado, como a gente fala. É repensar rotinas. Como é que eu faço diferente do que eu estou fazendo hoje? Por que é que eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito que já é feito há 10 anos? Por que é que eu não posso fazer diferente? Por que é que eu não posso inovar um processo, uma rota? Muda a tua rota. Eu vou para o trabalho sempre no mesmo caminho, faz um caminho diferente, conhece outras coisas, se permite olhar de novo a cidade de uma outra perspectiva. Cara, eu vou por essa rota aqui, amanhã eu vou por essa. Ah, mas é mais longe, mas é só 3 minutos. Tu vai ver coisa diferente, vai fazer coisa diferente, né? Então, procura
frequentar espaços diferentes, para tu aumentar teu repertório pessoal e profissional, né? Quando você lê um livro, você aumenta teu vocabulário, você conhece novas coisas, vê outra perspectiva. Então, criar novas ideias, ser criativo também é importante para a minha atuação como profissional, independentemente da área que eu atue. Ah, professor, mas eu trabalho na área burocrática, administrativa, operacional, eu não sou da área de TI. Não tem problema. Ter criatividade é você fazer processos diferentes, otimizar teu tempo, fazer coisas novas, né? Buscar novos caminhos. Isso também é bacana. E você não cria, não gera ideias novas fazendo a mesma coisa o tempo todo. E achando que não pode mudar, né? Ah, não, eu fiz sempre assim, deu tudo certo, eu não preciso fazer diferente. Ah, eu não sabia, eu não sei como é. Abre tua cabeça para aprender coisas. Lembra lá que tem aprendizagem ativa? A criatividade, ela nasce depois da tua abertura para aprender coisas novas, né? Então, estimula e exercita isso. Faz uma coisa diferente, muda um pouquinho a tua rotina, muda teu padrão de comportamento, né? Se você faz isso todo dia, o tempo todo, faz diferente amanhã, né? Vai uma aula, assiste um podcast, bota um áudio, vai na academia ouvindo um podcast de alguma coisa que te interessa, vê alguma coisa diferente, procura ajudar as pessoas de uma forma que tem ponto de vista diferente do teu. Você começa a criar perspectivas novas e isso vai trazendo, aumentando o teu repertório para coisas mais diferentes, mais criativas. Isso é muito bacana. Se permite fazer coisas diferentes, né? Isso gera insights criativos que vai ajudar cada vez mais a tua percepção de mundo e de ambiente também profissional. Beleza? Esse aqui, para mim, é top demais. Esse aqui eu gosto. Isso aqui eu já vivi na pele, né? Muitas pessoas falam que resiliência, né? Até tatuam que resiliência como uma coisa bacana. Eu sou resiliente, eu sou resiliente. Levei porrada, mas não se levantou, né? Literalmente, ser resiliente é isso. Eu aprendi, beleza. Só que esse conceito de antifragilidade é um conceito recente, novo, mas é uma habilidade que a gente desenvolve de aprendizado. Ou seja, eu me adapto com a situação que eu vivi, com o impacto que eu levei, mas eu aprendo com eles. Eu tiro proveito do desafio. Cara, eu quebrei a cara com isso, quebrei financeiramente. Beleza. O que é que você aprendeu com isso que não vai se repetir na frente? Isso é ser antifrágil. Ah, eu quebrei financeiramente. Daqui a 6 meses, quebrei de novo. Daqui a um ano, quebrei de novo. Fiz o mesmo erro. Quebrei. Isso não é ser antifrágil. Antifrágil é a capacidade que eu desenvolvo de me adaptar a isso e tirar proveito desses desafios, né? Eu vou agindo de acordo com o contexto, de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Cara, vamos ter crise de novo daqui desculpa. Nós vamos ter crise de novo daqui a 5, 10 anos. Há quem diga que a gente vai ter uma pandemia daqui a de novo a 100 anos. Como já tivemos há 100 anos atrás, tivemos agora em 2020, nós vamos ter de novo daqui a 80, 100 anos de novo. Outras crises econômicas vão passar, né? Outras crises políticas vão passar. Mas eu preciso me adaptar a esse momento que a gente viveu, aprender com elas e daqui para frente, quando acontecer de novo, se eu tiver presente, eu já me adaptar àquele contexto e aprender e fazer o que tem que ser feito. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida profissional. Aqui, todos nós que já trabalhamos, em algum momento da vida, fomos demitidos, né? Fomos demitidos. Eu comecei no estágio, meu estágio acabou, tive que ir embora. Fui para o primeiro emprego, passei por um tempo, depois ou eu pedi para sair, eu fui demitido e fui para outro canto. Isso vai acontecer de novo, gente. Eu estou trabalhando esse conceito de que depois da demissão existe vida. Eu estou escrevendo um livro falando sobre isso, né? A gente precisa entender e é se preparar para isso, tá? Eu preciso entender que amanhã eu vou ficar demitido. Daqui a um tempo eu vou ser demitido. Eu não vou me perpetuar no emprego que eu tenho hoje. Mesmo que seja concursado público, não tem nenhum problema. Mas eu não vou me perpetuar naquela empresa o resto da vida. Em algum momento eu posso ser demitido. Se isso acontecer, eu tenho que estar preparado para bater no peito hoje, levantar, tirar poeira e amanhã estar produtivo de novo. Porque senão eu me derramar naquele cara, demiti, perdi o emprego, morri, minha vida. A minha vida nada. Tua vida é tua família, é você, é outras coisas. Só que se eu não estiver preparado para isso, eu vou sofrer com esse momento, né? E ser antifrágil é me adaptar às circunstâncias que eu vivi, que eu sofri,
aprender com todos esses desafios, com todas as experiências, né? Eu li um livro recentemente que o cara disse que toda adversidade tem uma oportunidade por trás dela. Todo desafio que a gente passa, a gente tem uma oportunidade. Ah, professor, mas eu fiquei demitido. Quem sabe não era o momento para você sair de lá e ir para outra empresa, outro desenvolver uma habilidade, para outro mercado, né? Então, entender que isso vai acontecer e eu estar preparado para isso, saber lidar com esses momentos, também está sendo destacado no mercado como diferencial, né? É não se vitimizar, né? Não fazer o mimimi, fui demitido, fui injustamente demitido. Cara, foi demitido. A empresa vai demitir todo mundo, isso não vai ser ad eterno. Quando ela não precisar mais da gente, ela vai demitir. Isso é real, isso é vida adulta, né? Eu aprendi que dinheiro, relacionamento e trabalho é coisa de gente grande, né? Então, trabalho vai acontecer isso, você vai ter demitido, vai ser cobrado, vai ser injustiçado, mas faz parte do jogo. E eu tenho que ser antifrágil para superar isso, né? Aprender a lidar com isso. Isso é muito bacana. E a última habilidade que a gente viu lá, que está no finalzinho da, do ranking, né? É entender que solução de problemas é a gente resolver de fato o problema. Não é transferir para outros, como a gente muitas vezes faz. Ah, eu estou com um problema aqui, eu passo para o Diego, resolvi o problema. Resolveu não, você transferiu responsabilidade. Mas resolver problema para eles aqui é dar sentido a isso, né? O mundo é complexo, o ambiente é difícil, nós vivemos num mundo aí complexo, dinâmico, não linear, aquela coisa que a gente já sabe. Então, resolver problemas é dar sentido a informações complexas e muitas vezes até contraditórias, né? É entender o problema sem trazer muito para minha interpretação pessoal, ser o meu julgamento próprio, embora a gente faça isso, mas é saber qual é o real problema, entender dentro do contexto que ele está presente, como é que eu resolvo ele, como é que eu trago solução, sabendo de tudo isso que a gente já viu. Então, a gente hoje, eu sempre digo para os alunos que nós somos preparados para resolver problemas. Gestor é preparado para resolver problemas. Só que a resolução eu tenho que saber entender qual é o problema que tenho e entendê-lo isso sem pressa, embora a gente é cobrado por resultado rápido, mas eu tenho que ter cabeça, por isso que é importante a inteligência emocional, por isso que é importante o controle sobre as nossas emoções, que eu tenho que resolver cuidadosamente, por mais rápido que seja a necessidade de problema, de solução, mas que eu não posso tornar aquele problema um outro problema. Ou seja, se é para resolver, vamos resolver. Eu tenho que entender o problema, analiso o contexto e resolvo. Não é jogar responsabilidade para terceiro, transferir problema para outros, mas é dar assertividade à solução daquele problema, né? É entendê-lo, que ele faz parte de um contexto muito mais complexo e sabendo que isso é assim, eu vou ter que buscar a solução para isso, tá? E isso é parte do, das soft skills que a pesquisa apontou. E aqui é muito bacana a gente entender, como eu disse no início, né? Ele separou essa pesquisa para um contexto de 1.200 profissionais, muitos deles ocupando posição de liderança e outros ocupando posição de não liderança. E ele faz um cruzamento dessas habilidades para quem é líder e para quem não é líder. E faz diferença a compreensão de cada uma delas, desculpa, né? Então, para quem está em posição de liderança, como coordenador, gerente, superintendente, diretor, CEO, especialista, tem uma visão diferente das habilidades. E para quem não é líder, para quem está em função de analista, assistente, né? Até estagiário, jovem aprendiz, que a pesquisa apontou, tem outra perspectiva daquela habilidade. E ele apresenta o cruzamento delas. É muito bacana, né? Como é que ele se configura. Por exemplo, autogestão. Para quem é líder, sente que tem muito mais gestão do tempo, né? Para 70% dos respondentes, que são líderes, eles dominam essa habilidade com muito mais frequência. De quem não é. Né? De quem não é líder, faz menos gestão do tempo. Talvez porque acha que o líder tem que dizer o que ele vai fazer. Né? Muita gente é assim, tu não vai fazer tua atividade hoje, não? Não, estou esperando que meu chefe me diga o que eu vou fazer. Autogestão é você saber o que você tem que fazer e vai lá e faz. Eu não tenho que ficar esperando a pessoa determinar o que tem que ser feito. Né? Então, autogestão, para quem não é líder, aparece como menos incidência de quem é líder. Então, a gente entender essas diferenças também é muito bacana, analisando a pesquisa. Né?
A criatividade, ela parece um pouquinho equilibrada. 47% para quem é líder, contra 42,5% para quem não é. Ou seja, aquela ideia de pensar um pouco fora da caixa, fazer coisas diferentes, repensar as rotinas. Talvez aqui é aquela coisa de achar que o que está dando certo ninguém mexe mais, eu vou continuar desse jeito. Mas eu sou daquele que eu quero fazer diferente. Né? Eu quero fazer diferente, vamos pensar diferente. Talvez eu ficaria ali acima dos 50% se eu respondesse essa pergunta, com toda sinceridade. Né? Porque a gente tem que fazer diferente. Não precisa se contentar com tão pouco. Né? É se limitar muito de fazer o que já é feito todos os dias. Faz diferente, cara. Inventa, procura fazer outra coisa, pesquisa fora da caixa, procura outros referenciais, né? Então, criatividade para mim é uma coisa também que eu procuro muito fazer a forma dentro do contexto. Lidar com a diversidade também aparece muito semelhantemente, né? Até percentuais parecidos. Eu vou revisar isso aqui, provavelmente está copiado errado, viu? Mas eu vou verificar. Eu acho que teve aqui um copiar-colar que apareceu sendo mesmo percentual. Mas eu vou verificar isso, depois eu corrijo. Mas o lidar com a diversidade é aquele que a gente viu. É procurar atuar com pessoas diferentes, que pensam perspectivas diferentes das minhas. Né? Aqui, ó, disso, eu sabia que estava diferente. Ó. É 59,45. Ali foi uma falha do estagiário. O estagiário errou nessa parte. Eu vou amanhã chamar atenção. Segunda-feira eu chamo a atenção dele. Rapaz, você não vê, não? Se não ficar em cima do estagiário, o estagiário não faz o que tem que ser feito, tá vendo? Eu não fiz a revisão final ontem, tá aí, confiei no estagiário, passei vergonha aqui diante de vocês. Mas ao lidar com a diversidade, ó, 59,45. Ou seja, o líder vai buscar estar com pessoas experientes, diferentes dela. Né? Isso é uma habilidade de liderança. Isso é muito bacana que esse percentual esteja bem diferente. O pensamento analítico também, ó, ele evidencia uma distância bem relativa, né? Ou seja, entender o contexto, avaliar o meu percurso, onde eu quero chegar, a minha capacidade de analisar a situação presente no curto, no médio e no longo prazo. Né? Eu tenho que entender o contexto que eu quero alcançar, nem que seja de longo prazo. O meu sonho é, daqui a 10 anos, estar numa posição diferente na empresa. Beleza, daqui a 10 anos é longo prazo. Mas você tem que botar no curto e no médio prazo o que você vai fazer para chegar lá. Isso é ter pensamento e capacidade analítica. Tá? E é diferente, é visível como a diferença também é grande, né? Mais de 10% aí de distância entre quem é cargo de liderança e quem não é. Tá? Na sequência, olha lá a inteligência emocional. Como também é distante para quem precisa ocupar posições de liderança. Né? Como ele falou lá, às vezes eu tenho que ter conversas desagradáveis com as pessoas sem feri-las, sem ofendê-las. Imagina você numa posição de liderança, ter que fazer o desligamento de um profissional, ter que demitir uma pessoa. Isso não é uma função fácil, né, do ponto de vista emocional, mas muitas vezes é necessária. E como é que eu me comporto isso? Como é que eu me controlo emocionalmente? Eu vou ter que te demitir, eu estou tão abalado, estou tão chateado, tão preocupado. Eu sei que é difícil para você, mas você não pode se comportar desse jeito. Né? Você não pode sentir as dores da pessoa, por mais desafiante que seja aquela função, aquela ação especificamente. Mas eu tenho que ter controle para isso. Né? Então, você como líder, eu tenho que ter controle emocional. Vou ter que saber lidar com pessoas desagradáveis, saber lidar com pessoas difíceis. Né? Eu muitas vezes não quero lidar com aquele colega de trabalho, mas eu tenho que conviver com ele pelo papel que eu exerço na organização. Isso é ter inteligência emocional. Né? É saber lidar com as diferenças, controlando as minhas emoções. Talvez vocês, em algum momento, querem mandar o chefe de vocês para aquele canto, com raiva, quer pegar o chefe e pregar na parede, e você não pode fazer isso. Né? Mas eu tenho que controlar as minhas emoções para que isso não extrapole o meu ambiente, né, o meu ambiente profissional. Tá? Isso é bacana a gente saber disso. Ó, da antifragilidade, como a diferença que aumenta. Né? Ou seja, eu aprender com minhas experiências. Cara, eu sou líder, eu já tenho experiência no mercado, eu já estou ocupando uma posição de supervisão, de gerência. Eu já passei por outros perrengues atrás. Então, aprender com aquilo e colocar isso em prática é desafiante para mim. Eu já sou mais antifrágil. Eu não posso mais me permitir, não, eu fui demitido, meu chefinho brigou comigo. Não, tu é líder, tu é supervisor, tu é gerente. Tu sabe que vai levar uma pancada um dia ou outro e vai ter que fazer o resultado acontecer. Quando eu falo levar pancada, tá, gente? Não é conviver com ambiente tóxico, tá? Isso eu não defendo, muito pelo contrário, eu brigo para a gente sair disso.
mas é saber lidar com as experiências do passado, né? E quem é em posição menos de liderança ainda está com menos, né, com a couraça menos desenvolvida, certamente não vai aguentar pancada, certamente não vai aprender com isso, vai precisar galgar outros níveis para poder desenvolver, né, essa habilidade. Mas a antifragilidade é uma habilidade muito bacana e tem livros sobre isso, viu? Para quem gostar também, tem um livro Antifrágil, do Nissan Taleb. Nissan Taleb, é isso mesmo. Muito bacana esse livro. Colaboração, como a gente falou no início, né? Eu me permiti contribuir com as pessoas, né? Então, de 60 a 51. Não é uma diferença tão grande, mas é uma distânciazinha. E eu, como líder, eu preciso estar aberto a contribuir com as pessoas. Muitas vezes eu tenho que fazer o que eu não quero fazer, mas precisa ser feito, né? Então, colaborar com as pessoas em posição uma posição de liderança é diferenciada, né? Então, um percentual não tão distante um do outro, mas é importante entender que eu preciso contribuir com as pessoas dentro do ambiente organizacional, né? Aprendizagem ativa tem uma diferença também bastante significativa, e aqui a liderança sabe que a gente não para mais de aprender. Eu preciso embutir isso na minha percepção. Eu preciso estar aberto para aprender coisas novas todos os dias. Seja em aulas formais, cursos formais, na internet tem muito conteúdo bacana gratuito, né? Livros, aprender com as pessoas mais experientes, ir para eventos, participar de eventos, pedir opinião de pessoas mais experientes, né? Isso é você estar com o seu radar de aprendizagem aberto. E ter aprendizagem ativa também faz diferença no mercado, tá? Resolução de problemas, ela aparece lá no final como a menos categorizada, mas por conta daquela situação, né, de achar que ao transferir responsabilidades eu estou resolvendo o problema, apareceu também como indicador para muitos dos que foram pesquisados. Tá? Aqui, gente, a gente vai... Aqui já, comunicação escutativa, que era o último, né, para fechar os 10. Né? E aí você vê que aparece um pouco equilibrado também, mas aquela capacidade de comunicação clara, né? De eu ter aquela coisa de entender a mensagem, ter clareza, ter certeza que a pessoa entendeu a mensagem que eu transmiti, que a minha comunicação foi clara. Isso também exige que eu tenha escuta ativa, que eu me permita entender o contexto e o desafio que o colega está passando, né? Então, compreender esse contexto também faz toda a diferença para que a gente possa desenvolver essa habilidade de comunicação clara e escutativa, tá? Beleza aqui? Tranquilo? Perguntas? Vamos seguir. Aqui eu fiz na verdade, uma coisa que eu trabalho nas minhas mentorias, e é só para a gente entender como é que é importante a gente perceber essas habilidades, do que eu chamo de trilha de carreira. Eu faço esse exercício nas minhas orientações profissionais, né? Todos nós temos uma trajetória profissional, todos nós temos uma trilha de carreira, a gente reconhecendo isso ou não. E o que é que essa trilha representa? É todos os momentos que a gente está vivendo como profissional. Então, eu posso estar no momento de início de carreira, estou começando minha jornada, estou iniciando minha trajetória, posso estar no momento de estar como um profissional insatisfeito, cara, já estou no mercado há mais tempo, mas de repente não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Às vezes acontece de eu estar estudando, me formando numa área, mas eu gosto de atuar em outra área. Isso vai me gerar um profissional talvez insatisfeito, cara, eu não estou gostando, mas eu preciso daquele emprego, preciso me sustentar. Mas eu não estou, eu gosto de fazer artes, mas eu estou trabalhando no administrativo, né? Eu gosto de engenharia, estou trabalhando na saúde, por necessidade. Em algum momento, se isso não for resolvido, eu vou virar um profissional insatisfeito. E em algum momento você vai ter que resolver isso. Ou eu esqueço o que eu gosto de fazer e mergulho no que eu estou fazendo para ganhar dinheiro e ser um profissional melhor, ou eu abandono aquilo que eu faço e volto para o mercado que eu quero atuar para me tornar um profissional mais satisfeito. Eu já posso estar numa posição de liderança, já tenho mais experiência, fui galgando posições, sendo promovido e tal, mas também estou um pouco perdido, porque eu parei de estudar mais tempo e não sei como desenvolver essas habilidades que o mercado está buscando. Também pode ser o momento que a gente está vivendo. Ou eu posso também estar num momento de transição. Cara, eu estou cansado, quero empreender, quero fazer outra coisa, ou quero sair dessa área e quero ir para outra, né? Não aguento mais isso, quero buscar coisas que me façam significado, propósito. Independente do momento que você está passando,
essa trilha ela vai aparecer para você de forma diferente em algum momento da tua vida, né? E aí, como é que a gente identifica algumas dessas coisas? Eu faço essa imagem porque muitas vezes a gente não dá conta que isso existe. Eu acho que eu vou seguir minha trajetória, ela vai ser linda como um campo florido, maravilhoso. Daqui a 30 anos de trabalho eu me aposento e vou viver a minha vida de forma feliz, né? Você tem que ver sua vida é agora, é hoje, é gostando do que você faz, né? Eu estou aqui hoje, ó, inventei esse projeto e agora não posso mais desistir dele, né? Eu não estou ganhando nada, estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento e estudar essa pesquisa para poder trazer para vocês aqui a melhor experiência, né? Mas aqui, financeiramente, não me dá ganho nenhum, né? Mas eu acho que eu gosto de fazer isso. E todo mês eu vou estar aqui trazendo algum tema, alguma coisa bacana, porque isso me dá sentido, me ajuda a pensar, me coloca no radar de aprendizagem contínua, e isso eu acho muito bacana, né? Mas talvez muitos de nós não dá conta de que essa trilha existe. Eu comecei minha trajetória, fiz um percurso, pode ter sido bacana, pode ter sido dentro da área que eu queria, pode não ser, isso vai me gerar um profissional insatisfeito, pode ser que eu já fui insatisfeito por muito tempo, ou esteja, mas esteja numa posição de liderança e não posso largar por causa da grana, mas estou meio perdido, não sei o que é que eu faça, e pode ser que eu esteja no meu momento de jogar tudo para cima e fazer outra coisa que eu quero, que me dá mais prazer, que me dá mais sentido, né? E por aí vai. Então, esses momentos a gente vai viver de alguma forma ou de outra, em alguma circunstância da nossa carreira profissional. E aí, o que é que eu faço na mentoria? Que a gente cria essa trilha, né? E certamente alguns profissionais que estão em início de carreira vão ter dificuldade de encontrar o emprego na área que quer. Ah, eu quero ser engenheiro, mas eu estou trabalhando no comércio porque é o que eu tenho hoje, né? Muitas vezes falta experiência como competir com profissionais mais qualificados. Muitas vezes eu não tenho certeza do que é que eu tenho que fazer para trilhar o caminho que eu quero escolher profissionalmente. Sempre eu vou ter dificuldade para lidar com essa pressão, porque eu não tenho experiência, mas o chefe está me cobrando, e eu tenho que lidar com essa expectativa que ele tem, e eu não sei como fazer isso, porque eu não tenho quem me oriente, eu não sei o que é que eu faço, eu não tenho experiência. E hoje o mercado está pedindo para aprendiz, para estagiário, experiência, dependendo do mercado, inglês fluente, habilidades com outras tecnologias, né? E muitas vezes as pessoas se encontram nesse desafio, e isso é uma dor latente de quem está no início da trajetória profissional, né? Muitas vezes, quem já está no mercado há mais tempo, já está lidando com o emprego, já está numa empresa, muitas vezes se encontram insatisfeitos porque estagnaram, não sabe como progredir na carreira, muitas vezes está insatisfeito com o ambiente de trabalho, com o chefe, com a empresa, com o salário, mas não tem coragem de fazer mudança, muitas vezes não tem coragem de assumir um risco, né? Um desafio, achando que está estável no emprego e não tem coragem de buscar uma coisa que lhe faça sentido. Muitas vezes não tem reconhecimento, quase sempre a gente não tem, na verdade, reconhecimento. A gente não vislumbra a oportunidade de crescimento, progressão, promoção, né? Falta motivação, o cara vai lá, né? Segunda-feira, ah, meu Deus, tem uma historinha da síndrome da vinheta do Fantástico. Eu acho que eu já falei para os meus alunos, não sei que todo mundo conhece. É quando chega domingo à noite, tipo umas 9 da noite, que começa a tocar aquela musiquinha do Fantástico, bate um desespero, caramba, é outra segunda-feira que está amanhã, eu vou lá para aquela empresa chata, para aquele lugar que eu não gosto, trabalhar com aquele povo chato. Tem muita gente que está nessa situação, né? Ou seja, não tem reconhecimento, não tem motivação, vai porque é obrigado a ir, e está vivendo esse loop que não termina, segunda-feira, rezando para chegar na sexta-feira para poder passar o final de semana. E quando chega o domingo, ah, meu Deus, fantástico de novo, é outra segunda-feira, começa isso, e não sabe como sair desse loop, esse negócio não termina nunca, e muita gente está nessa situação e não consegue quebrar esse ciclo, né? E a gente consegue enxergar de outras maneiras quando a gente vê outras perspectivas acontecendo dentro do mercado. Vão ter aqueles profissionais que já estão bem posicionados, já estão no nível um pouco mais acima, como supervisor, gerente, chefe de alguém, mas estão também sem perspectiva. Da mesma forma, por algum motivo estagnou, não sabe o que é que tem que se fazer no mercado para mudar, né? Muitas vezes parou de aprender, parou de estudar, não sabe como é que está o mercado hoje, tem medo de perder a posição,
também não tem reconhecimento e recompensa pelo que tem feito, se sente um cara injustiçado, porque ele já é líder, já come bronca e não é reconhecido, né? Não sabe como dar um próximo passo e avançar na tua carreira, o que fazer, também está incerto, está com medo de dar um outro passo, e tem medo também de lidar com a dificuldade que um cargo de liderança exige. Porque sabe que vai ser exigido daqui a 6 meses, um ano, por novas habilidades, novas competências, e não sabe o que fazer. Não sabe que curso fazer, é muito curso, muito tema, é inteligência artificial, é metaverso, é habilidade, é responsabilidade ambiental, social. É um bocado de coisa agora que eu tenho que lidar e não sei o que fazer e estou perdido. Mas já sou cargo de liderança e muitas vezes não sabe para onde correr, né? Também acontece muito com muitos profissionais que a gente conhece. E vão ter aqueles profissionais que já estão num nível, digamos, mais avançado, mas que decidem fazer transição, mas que muitas vezes também têm medo de fazer isso, né? Cara, eu vou abrir mão do meu emprego hoje e vou empreender numa área que eu gosto de fazer, tenho um talento, tenho habilidade, mas tenho medo de encarar, não sabe como fazer isso da melhor forma, né? Eu quero mudar, mesmo que eu não quero empreender, eu quero ir para outra área, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, que eu me identifico profissionalmente, mas que eu não sei quais são as habilidades necessárias para aquilo, né? De repente tem uma qualificação, uma certificação que aquele mercado especificamente exige, e eu não sei exatamente o que é que eu preciso desenvolver para estar melhor posicionado. Eu tenho medo eu não me preparei financeiramente para fazer essa transição. Eu quero sair daquele emprego e aquele tempo que eu vou ficar procurando outra oportunidade, eu não estou preparado financeiramente. E a gente desenvolver essa habilidade de entender o mecanismo financeiro ajuda para caramba. Como é que eu me preparo para fazer uma transição, né? E também, muitas vezes, eu não sei, eu já estou ali há 10, 15 anos na empresa, já estou acostumado com aquele ambiente, com aquela cultura, e não sei como lidar para outro espaço, para outras empresas, né? Eu estou acostumado a bater ponto de 8 às 12, de 1 às 5, e não sei lidar com ambiente remoto, híbrido, eu não tenho gerenciamento de tempo, então a gente vai lidar com esses desafios também em profissionais que estão em transição de carreira, né? Então, essa trilha, a gente entende ela melhor nos meus trabalhos de orientação profissional que eu faço. Por que eu coloquei isso hoje? Porque para a gente entender que todas essas 4 categorias, início de carreira, profissional insatisfeito, para quem está em função de liderança, mas sem perspectiva, e quem está em transição, todas aquelas habilidades elas aparecem. A gente viu lá que, seja em liderança ou não líder, elas estão presentes. Em percentuais diferentes, evidentemente. Mas eu preciso me preparar, independente da posição que eu estou ocupando hoje, independente do meu momento profissional hoje, eu preciso desenvolver aquelas habilidades para que todas elas estejam melhor desenvolvidas no meu comportamento como profissional, para quando eu for atuar em algum desses momentos da minha trajetória profissional. Eu já passei por duas dessas 4 momentos, né? Em uma delas, em um dos momentos no profissional, eu estou em liderança hoje, mas eu não estou sem perspectiva, eu estou em liderança sem perspectiva. Em dos meus momentos profissionais, eu estou fazendo transição também hoje. Eu estou abrindo mão de uma área profissional minha, hoje isso é real, tá? Estou relatando para vocês aqui, só tem 2 pessoas na sala, é segredo nosso. Mas eu estou no momento também de transição profissional. Eu estou atuando no mercado, eu atuo em 2 mercados hoje, no serviço público e na instituição de ensino privada. Em um desses mercados eu estou fazendo transição, eu estou saindo desse ambiente, né? Eu estou me preparando para isso. Na verdade, já estou um pouco preparado para isso. Mas eu me preparei ao longo do tempo, com a decisão que eu pensei, como é que eu me preparo, como é que eu preparo a minha mentalidade, as minhas emoções, como é que eu preparo minha família, como é que eu me preparo financeiramente. Isso eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo essa experiência. Isso é bacana porque para a gente compartilhar, eu tenho que sentir como é que isso acontece, né? Eu li num livro e tem que ser desse jeito, mas eu nunca fiz isso. Não, eu sei como é que eu estou. Eu passei por essa realidade, eu estou vivenciando isso e eu tenho propriedade, autoridade para falar e para compartilhar com vocês, porque é isso que eu estou vivendo na prática, né? Então, esses momentos, né, de início de carreira, de estar insatisfeito em algum momento profissional, de ser líder de alguma área e muitas vezes não ter perspectiva e fazer transição, todos nós vamos viver em algum momento da nossa vida profissional
a gente querendo ou não querendo, tá? Então, era só para a gente entender. Eu trouxe isso para poder mostrar para vocês que essas habilidades que a gente mostrou na pesquisa, essas 10, elas vão estar permeando a nossa trajetória todo o tempo. Criatividade, resolução de problema, antifragilidade, criatividade, escuta, ajudar as pessoas, né? O que mais? Lembra aí? Inteligência emocional, né? Todas elas estão presentes na nossa trajetória profissional o tempo todo, que a gente queira, que a gente não queira, tá? Então é bacana a gente entender esses momentos para poder saber lidar com isso. Como é que a gente entende esse contexto, saber como é que a gente reflete para isso da melhor forma possível. Isso é percepção, isso ajuda a gente a entender de que maneira, né, esses momentos vão aparecer na nossa trajetória e como é que a gente lidar com isso. Em que momento essa habilidade ela está presente para a gente e como é que eu lido com elas no dia a dia profissional. Tá? Beleza? Perguntas, dúvidas, sugestões, dicas, relatos? O momento é isso. Vamos partir para o encerramento. Marcelo. Diga aí. Não, assim, agradecer demais. É muito, muito bom, assim, já que nós estamos aqui, somos 3 servidores, por enquanto, assim, na sala, né? É. Eu acho que isso é totalmente, digamos assim, viável, a aplicabilidade, não só por conta da pesquisa, e, de toda forma, parabenizar o senhor aí pelo momento, entendeu? Pelo conhecimento. Muito satisfeito com isso, certo? Ah, bacana, cara, bacana. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença de vocês. É só dizer, aí eu tenho que terminar, porque isso quer ficar gravado mesmo, né? Mas é terminar que eu trabalho com mentoria para ajudar profissionais que estão em algum momento daqueles 4 contextos que eu apresentei, né? Para a gente mudar um pouco essa visão e, né, aqui vocês são profissionais concursados, mas não limita isso ao entendimento do mundo, né? Tanto para quem está com profissionais no mercado privado, como para quem está no serviço público, a perspectiva tem que ser ampliada, né? Mesmo que eu queira, eu trabalho numa área que eu gosto, me identifico, estou aqui super feliz, mas eu preciso entender o contexto que a gente está vivendo e estar aberto a outras possibilidades, né? Entender que a atuação que eu estou hoje profissionalmente, ela é importante, faz sentido para mim, mas que daqui a um tempo eu posso ser exigido a ter outros comportamentos que de repente eu não estava enxergando que era necessário, né? Então, trabalhar esse momento, esse contexto é o que a gente faz dentro da mentoria CEO do Futuro, né? A ideia é de construir essa trilha, de construir essa trajetória, para que eu possa estar, independente do momento que eu esteja, em que posição eu esteja ocupando, eu estar com a visão e uma clareza muito maior desse ambiente profissional, do mercado do profissional como um todo, tá? Aí, para quem não me conhece, né, é aqui. Trabalho, são minhas redes sociais, meus contatos, Instagram, LinkedIn. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, da minha história, clica no link, me encontre lá nas redes sociais, estou à disposição de vocês para contribuir com todo esse mercado de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, que é o que nos torna diferentes do mercado profissional hoje, né, como habilidades comportamentais. A gente fala muito disso, não são as habilidades técnicas que diferenciam as pessoas, mas são as nossas habilidades comportamentais que faz toda a diferença. Então, para a gente viver no mundo corporativo, competitivo como a gente vive hoje, serão os nossos comportamentos que nos tornarão diferentes, né? E não apenas as nossas habilidades técnicas, por mais importantes que elas sejam, a gente sabe disso, mas é apenas para destacar que o que diferencia o profissional é o seu comportamento e não sua habilidade técnica. Obrigadão pelo tempo de vocês, obrigado pelo sábado aqui presente com vocês, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijão, até a próxima Masterclass. Tchau, tchau.